Olha, não é de hoje que a maioria dos fãs da DC acredita que o Superboy Prime ele é aquele tipo de herói ou anti-herói ultra mega pelão. E não é à toa, né? Porque um cara que enfrenta toda a tropa dos Lanternas Verdes, a Liga da Justiça, vilões, vários heróis, o próprio Anti-Monitor, o Batman que ri, não é pouca coisa. Mas eu vou mandar a real pra vocês. Quais os personagens que o Superboy Prime venceria e os que ele não venceria? Fala pessoal, beleza? Aqui que vos fala é o Thiago Temos mais e um vídeo, e vocês já estão ligados que o Superboy Prime ele é o herói ou anti-herói, né? Mais apelão que qualquer pessoa pode encontrar ou conhecer, né? O cara destrói a realidade com um soco só. É um feito maior do que o Saitama, olha só. Mas vocês também me perguntaram quem o Superboy Prime venceria e os que ele não conseguiria vencer. E esse comentário, né? Uma dessas sugestões foi o Juan Carlos Ambrosio, me mandou essa sugestão dos personagens que venceria o Superboy Prime, e eu vou aproveitar e colocar os personagens que ele não conseguiria vencer também. E eu resolvi então dar minha opinião, né, minha humilde e leve opinião sobre os personagens que o Prime venceria e os que ele não conseguiria vencer. E tá curioso? Vem comigo, cara, que hoje vocês vão conhecer personagens que talvez vocês podem discordar ou concordar comigo. Mas antes, não se esqueça, hein, se inscreve no canal e deixa aquele like maroto, pois você fazendo isso, esse ritual todo, né, eu tenho certeza que você vai ficar informado de tudo que acontece nos quadrinhos da Marvel e da DC também. Inclusive também, se vocês quiserem comprar HQ online com preço muito bom, frete grátis, com histórias incríveis da Marvel e DC também, link na descrição, tá lá no site da Amazon. Só clicar no primeiro link na descrição ou no comentário fixado. Perderia Força Fênix. É claro que dependendo da hospedeira da Força Fênix, o Superboy Prime ele venceria. Mas se usarmos as hospedeiras da Jean Grey, por exemplo, Coroa Branca, ou mesmo a Taya, a mãe do Galactus, a Força Fênix ela venceria. Não só a questão de ser um hospedeiro em si, porque todos já são poderosos, né? Mas também a verdadeira Força Fênix, né? A própria Sala Quente Branca conseguiria vencer facilmente o Superboy Prime. Só pelo fato que a verdadeira Força Fênix está além dos reinos dos Beyonders. Ela ser a mais poderosa que o próprio Beyonder Ômega. E claro que também não teria como o Superboy Prime enfrentar uma entidade como a Fênix. Mesmo que ele tenha enfrentado o Batman que ri, por exemplo, com o poder do Manhattan, nem era nada comparável à Força Fênix. Venceria Thor. Thor tem várias e várias versões, cada versão é uma mais poderosa que a outra. Por exemplo, o Arauto do Galactus, ou de King Thor, Thor Hulk e muitas outras versões. Também tem a mesma versão do Unique Thor, né, que é a versão mais poderosa dele, né. Mas tirando o seu auge do Thor, tirando isso, o Unique Thor, né, tirando isso, o Thor base daria uma boa e bela luta contra o Superboy Prime. Não só porque ambos são fortes, mas como também porque ambos têm uma resistência absurda. O Superboy Prime lutou contra o Batman que ri com os poderes do Manhattan. Em nenhum momento da luta ele se feriu gravemente, ou mesmo teve dificuldade para poder vencer a luta. Pelo contrário, a narrativa colocada na história mostrou que o Prime, caso ele quisesse derrotar o Batman que ri, ele poderia derrotar facilmente. Ele só não fez isso por causa que o inimigo era bem maior e importante para a trama continuar andando. E essa luta contra o Thor e o Superboy Prime seria muito parecido com o próprio Superboy Prime e contra os dois Supermans, né? O principal da Terra e da Terra 2 também. Ou mesmo o Hulk com o poder do Thor contra o Thor com o poder do Hulk. Seria devastador, cara. Mas claro que eu não estou considerando o Thor com os poderes externos ou upado. Somente o Thor com seus poderes normais, como a gente conhece. Eu apostaria muito no Superboy Prime de vencer essa luta, mas não seria nada fácil. Perderia Loki, Deus das Histórias. Olha, o Loki, Deus das Histórias, ele já era poderoso, né? Quando ele mostrou seu novo poder e o significado de ser um Deus das Histórias. Isso lá na HQ Agente Loki. Mas esse poder do Loki se expandiu na HQ Defensores Beyond, que eu já tô trazendo aqui no canal pra vocês verem, tá? Já tem uma playlist aqui no canal pra vocês verem. E o Loki, ele usa seus poderes para prender nada mais e nada menos que a maior raça do universo Marvel, os Beyonders, até mesmo o próprio Beyonder Ômega. Loki, ele criou e prendeu os Beyonders em uma narrativa, mesmo que fosse temporário, mas era efetivo. Isso só mostra que o poder do Loki de usar a narrativa ao seu favor, mesmo sendo mais, entre aspas, fraco do que o seu inimigo, né, fisicamente, isso pode e irá ajudar ele e muito no combate. Enquanto o Superboy Prime é simples, ele irá ficar preso em alguma narrativa que o Loki criasse para ele. Mesmo que o Superboy Prime ele quebre a realidade com o seu soco, dependendo da situação, uma narrativa ela é bem maior e mais poderosa e mais difícil de ser quebrada com um só soco. E se os Beyonders e o Beyonder Ômega que ficaram presos já foi pego, né, inesperado por ele, imagina então o Superboy Prime, que é infinitivamente inferior aos Beyonders. Pois é, Loki venceria também. Venceria Hal Jordan, Deus da Luz.
Na HQ Liga da Justiça Guerra Darkseid Lanterna Verde 2016 número 1, o Hal Jordan ele tem um áudio que seria muito interessante para DC explorar no futuro, né? Ele se torna então o Deus da Luz. O Hal Jordan ele tá muito além do espaço e do tempo, ele não está mais vinculado a eles. Ele se torna então onisciente, onipresente. Claro que não é algo tão explorado assim, mas ele imediatamente restaurou toda a vida de todos os seres de Oa, incluindo também os próprios Guardiões, dizendo apenas uma única palavra. Nunca vimos o quão poderoso era essa versão do Lanterna Verde, porque essa personificação do poder dele durou apenas em alguns segundos. Apesar desse áudio do Hal Jordan ser aparentemente bem poderoso, pela ideia, né, do que se torna, faltou então mais coisas para mostrar se realmente ele poderia ser isso daí tudo. Então, se considerarmos então todos os feitos do Superboy Prime em si, ele conseguiria vencer o Lanterna Verde, na minha opinião. Perderia Darkseid True Form. Olha, não sei vocês, tá, mas eu curto demais esse visual Darkseid True Form ou Darkseid Omega. Dá aquele ar de imponência, algo poderoso, e que de fato é. Darkseid Omega, ele é basicamente o Darkseid corrompido pela Grande Escuridão. Ele é um dos muitos seres maus que a Grande Escuridão corrompeu, que inclusive já trouxe a saga completa Dark Crisis aqui no canal, só ver também, tá muito bom. E é lógico que também Darkseid também, sem estar upado, ele já é poderoso. Imagina então ele upado com os poderes das trevas. Pois é, ele foi um dos vilões principais da Liga da Justiça, encarnado e para todo o multiverso. E para quem acompanha o canal frequentemente, sabe que o Darkseid Omega matou a Quintessência. Ele matou a versão do Thanos da Marvel, que estava então upado com os anéis do poder dos lanternas, né? Até com uma facilidade também, quebrando então o seu próprio pescoço. Ele também enfrentou também o próprio Asmodeu em uma luta bastante interessante. E claro, também teve o seu próprio encontro épico com a Mão Vazia, uma das entidades mais poderosas do universo DC. Mas na minha opinião, Darkseid True Form ou Darkseid Omega venceria essa batalha contra o Superboy Prime. Venceria Infinite Ultron. Essa é a versão do Ultron, a versão do Ultron mais poderosa, né? No caso dos cinemas aí, ela apareceu na série What If. O Ultron, essa forma de visão, né? Ele é extremamente resistente com o Vibranium, ampliou ainda mais a sua armadura, já que ele sobreviveu aos ataques da própria explosão do próprio Mjolnir, né? Com o Mjolnir que derreteu o Vibranium. Além disso, também o próprio Ultron Infinito estava sobrevivendo aos ataques do próprio Doutor Estranho Supremo. O Ultron chegou a comer uma galáxia inteira. Ele matou também o próprio Thanos também e retirou a Joia do Infinito dele, usando também para o seu bel prazer, ficando mais poderoso. Pois ao contrário do Thanos, ele usou a sua Joia do Infinito com todo o seu potencial. Ele também lutou contra o Vigia Supremo, um ser multiversal, né? Enfim, o Ultron Infinito pode sim ser muito poderoso, resistente e muito interessado em outros universos, mas quebrar a realidade ou causar destruição do universo é algo que o Superboy Prime já fazia desde o seu primeiro feito absurdo. O Superboy Prime ele conseguiria vencer até com uma certa facilidade o Ultron Infinito. Perderia Thanos Coração do Universo. A segunda versão mais poderosa do Thanos, na minha opinião, Thanos Coração do Universo coloca várias entidades supremas da Marvel no chão. Apesar dessa história do Thanos não ser canônica, vale a pena citar que esse poder do Thanos que ele consegue, o Coração do Universo, ele é um objeto criado pelo próprio Toa, do Rumble Vol, para poder ligar o equilíbrio do bem e do mal no próprio multiverso. Com o coração, você ganha um imenso poder para ser essencialmente um tecido de toda a criação. Um dos exemplos também de quão poderoso Thanos ficou com esse poder é quando ele descreveu o poder além da imaginação. Era muito mais poderoso do que o próprio cubo cósmico e a manopla do próprio infinito. Ele teve o poder da omni-realidade, o que significa que o poder é presente em todos os universos. O Coração do Universo também ele é absurdamente poderoso, ao ponto em que Thanos pode mudar qualquer coisa na criação ou adicionar algo a ela. Até a eternidade também, que é a própria personificação do multiverso Marvel, a personificação do próprio tempo também, ficou indefesa contra o próprio Thanos, e ela não poderia derrotá-lo. O Thanos também enfrentou e também derrotou vários seres cósmicos, entidades cósmicas, como celestiais e até mesmo o próprio Tribunal Vivo. Esse seria o poder suficiente para poder massacrar o Superboy Prime com uma facilidade. Venceria o Homem de Ferro God. Esse novo auge do Homem de Ferro, Deus, tá? Eu trouxe aqui no canal para você explicando e falando também como ele conseguiu esse poder, só conferir os vídeos dos auges também. Mas o Deus de Ferro, o Homem de Ferro, né, tinha um poder cósmico suficiente que basicamente parecia ter removido a fronteira entre os dois universos, o espaço e o tempo, onde eles entraram então em colapso em uma energia singular. O Tony Stark então demonstrou ter a capacidade de consertar tudo e teve a sua luta de proporções monstruosas com o próprio Korvac. O Homem de Ferro também teve a sua capacidade de fazer um rasgo no próprio universo, mas apesar desse poder todo, o Homem de Ferro também nessa história ele sofre muito com o alcoolismo. Digamos que ele está instável e é instável mentalmente, mas tirando isso seria uma luta
luta até que muito interessante. O Superboy Prime contra o Homem de Ferro God daria destruições inimagináveis, mas eu acredito que seria complicado para o próprio Tony Stark conseguir vencer o Superboy Prime. Perderia Battle Urishimoya, um Mineco. Battle, ele é um dos magos ou bruxos ou qualquer outro tipo de adjetivo que você queira dar para alguém que usa magia. A sua ação pode influenciar a realidade de mundos intermináveis. O conceito de morte não existe para ele e para metas seres, e eles não podem morrer enquanto continuarem pensando. A sua ação pode influenciar a realidade de mundos intermináveis. A verdade de um Mineco, por exemplo, são conceituais ou conceitos, em vez de estritamente físicas. Elas contornam completamente a durabilidade convencional e permitem com que a Battle, no caso Battle, experte e até mesmo mate o oponente com muito mais poder do que ele mesmo, como por exemplo a própria Beatrice. A verdade vermelha, por exemplo, qualquer coisa dita em vermelho é uma verdade inegável e absoluta e não precisa ser apoiada por provas, embora seja impossível de mentir usando então a verdade vermelha. No entanto, a verdade vermelha também pode ser interpretada de muitas maneiras diferentes. O Battle, por exemplo, que é o personagem aqui, já chegou a usar a verdade azul também, para poder destruir o próprio conceito de Beatrice durante essa batalha. Ao contrário dessas outras verdades, por exemplo, a própria verdade dourada, por exemplo, seus feitos são circunstanciais e podem ser inferiores e superiores à verdade vermelha, sendo então potencialmente capaz de substituí-las completamente nos últimos casos. A batalha entre Battle e Beatrice já poderia causar uma destruição multiversal. Como então, o mestre do jogo, Battle, ele é um deus do tabuleiro de jogos, assim como ele pode decidir tudo sozinho. Battle, por ser o mestre do jogo, pode apagar com fate e até mesmo criar o conceito do próprio destino e aplicar o seu próprio significado nele. Como mestre do jogo, o Battle também cria regras que outros têm que obedecer mesmo contra a sua própria vontade. O Battle também ele é um bruxo que convoca milagres, ao contrário da própria Baxtel, que entende a verdadeira natureza dos milagres e tem a esperança que um aconteça. O Battle ele pode trazer milagres, ele pode manipular o enredo de histórias dentro do próprio tabuleiro de jogos, podendo também manipular Kakera, que são cristalizações de mundos inferiores que registram e também contém infinitas possibilidades, bem como seu destino e enredo, abrangendo então estruturas dimensionais mais altas ao lado de incontáveis reinos espirituais e mentais, bem como também nada desprovido do espaço e tempo inteiramente. Enfim, o Battle ele venceria Superboy Prime com os dois pés levantados na mesa. Venceria Hyperion. Hyperion ele é uma versão do Superman, só que da Marvel, Ele é bastante forte. Uma das suas histórias onde ele ganhou um destaque, recentemente, numa nova linha temporal da Marvel, em Heroes Reborn, Hyperion então basicamente surrou muitos vilões, incluindo então o Dr. Destino com o poder da Joia do Tsuraki, tornando então se o Juggernaut. Hyperion também trocou golpes com ele, depois dele ter derrotado o próprio Doom e mandando então ele de volta para a zona negativa. Hyperion também esmagou a cabeça do próprio Galactus, esmagou também o próprio Ultro Gigante com suas próprias mãos, dominou o Hulk sozinho e até mesmo quebrou o próprio braço dele. Assim como o próprio Superman, ele também pode facilmente elevar seu próprio nível de força ou poder absorvendo a sua luz solar. Apesar disso, Hyperion também pode ser enfraquecido pelo próprio Vibranium, mas ele conseguiu dar uns golpes no próprio Thor. Mas assim como Superman, a tropa de Lanterna Verde, vários heróis e vilões também, Superboy Prime também já derrotou todos esses seres superpoderosos. Ele também pode ficar mais forte e é esse que é o perigo, o que pode fazer sim o Superboy Prime vencer essa luta contra o Hyperion. Mas e você, quem você acha que venceria o Superboy Prime ou quem que o Superboy Prime vence? Faça sua lista aqui embaixo e não se esqueça, se inscreve no canal e sugira qual outro personagem que você gostaria de ver aqui em Quem Derrota Quem. Valeu, falou e até mais.